Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Colégio Intelectos. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o bullying nas escolas, principalmente na nossa faixa etária, as crianças e os adolescentes, né? Isso aí! Muitas vezes a gente pensa, mas é só uma brincadeira, uma piadinha, e a gente pensa que não é de mau gosto, mas é sim, e pode afetar no cotidiano de muitas pessoas. E para isso a gente chama aqui hoje a psicóloga, que ela é especialista em psicologia positiva, inteligência emocional, neurociências e comportamento humano. Isso E o aí! nome dela é Jennifer Agazzi. Isso aí! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Desde já, parabéns pela iniciativa em trazer um tema tão importante e tão relevante. Com certeza. E também estamos aqui com a nossa coordenadora pedagógica lá da escola. Seja muito bem-vinda, Prof. Karine. Obrigada, Bia. É um prazer, né, a gente estar aqui para falar de um assunto que é muito importante e relevante, não só para a escola, mas como para a sociedade em geral. Isso aí! Bom, Jennifer, e pra gente começar o nosso papo aqui, você poderia começar explicando pra gente o que é o bullying, assim, de uma forma mais simplificada? Vamos lá. Murilo, eu achei muito legal que quando você introduz o tema, você fala que é algo que está presente na maioria das crianças e adolescentes. E realmente é isso, né? O bullying, ele é uma agressão física, verbal, psicológica, cibernética, que está presente de forma repetitiva na vida das pessoas. Então, quando a gente pensa em bullying, a gente pensa sempre em algo que tem o intuito de gerar constrangimento, gerar uma ofensa, gerar uma dor em uma outra pessoa. Então, basicamente, quando a gente pensa no bullying, a gente já remete à ideia de ofender e constranger alguém intencionalmente. Uhum, entendi. E como que a gente pode diferenciar aquelas brincadeiras que nós falamos que são inofensivas do bullying? Uhum. Toda brincadeira inofensiva, Bia, é aquela brincadeira que ela acontece normalmente, né? Mas que ela respeita o limite do outro. Então, vamos lá. Eu fiz uma brincadeira contigo e aí você falou pra mim, Di, não gostei da tua brincadeira. Então, eu vou respeitar o teu limite. Ah, legal, Bia, desculpa, eu não sabia que isso te ofendia, né? Tu me trouxe esse conhecimento e eu entendi e tá tudo certo. Mudei a rota e eu não repito mais essa brincadeira. O bullying é o contrário. O bullying, ele tem a intenção de ferir, De machucar. a de pessoa. machucar, de constranger. Então, mesmo que o outro fale, não, isso tá me ofendendo, isso tá me fazendo mal, tá me magoando, A pessoa continua. continua. Uhum. Então, sempre que você observar que existe uma ofensa repetitiva e com intenção ruim, é bullying, né? Então, basicamente, a diferença é essa. Então, o bullying é quando, tipo, eu fiz uma piada com a Ferrete e ela não gostou. Mas eu só queria brincar junto com ela, eu não tava querendo zoar ela. Isso não é bullying, mas a partir do momento que ela falou pra mim, não gostei E disso. começa a E eu me continuo, machucar. e eu continuo fazendo as piadas e brincando com ela, e isso é considerado É um bullying. bullying. Pode se tornar bullying, por quê? Porque ela vai se sentir ofendida com isso. Uhum, E normalmente no bullying, a brincadeira não acontece somente entre duas pessoas. Normalmente no bullying existe um agressor que ele precisa se sentir no poder. sim. Então, normalmente, esse agressor está entre outras pessoas ali. E aí, vamos pegar o teu exemplo. Tu fez uma brincadeira com a Bia, tu viu que a Bia não gostou. A Bia se sentiu constrangida na frente de vários outros colegas e amigos. Tu se sentiu grandão, porque tu fez uma brincadeira, Todo mundo deu risada. todo mundo deu risada. Todo mundo curtiu o momento. Exatamente. Foi divertido, né? Foi divertido. E tu ficou grandão. Bateu no ego ali, olha só. Eu sou o grandão. É, exatamente. E aí você vai repetir. Uhum. E aí você vai repetir. E aí, essa repetição, ela faz com que, né, gradativamente aconteça o processo de constrangimento, de dor, de abuso psicológico na pessoa que já manifestou para ti, Murilo, eu não gostei. Uhum. Não, mas eu tô grandão aqui, eu vou continuar assim. Em alguns casos, o que acontece? Essa pessoa acaba arrastando outras junto, né? E aí já aumenta, né, o nível ali. Então, é bem complicado. Uma brincadeirinha, né? A pessoa se sente ali importante no momento,
traz outros, né, que acabam causando ainda mais dor. Por isso é que muito muitas sério. vezes existem aquelas crianças com ansiedade já desde o início, com depressão. Por isso. Claro, com certeza. Porque imagina, Bia, que tu tá no meio de colegas. E quando tu tá no meio de colegas, você tá no meio de pares. Colegas que são iguais a você. Vocês estudam na mesma escola, têm a mesma idade, né? Estão ali fazendo a mesma coisa, que é estudando, se preparando para uma prova, E aí, vamos pensar que você tem dificuldade de aprendizado. E aí, todo mundo tirou 8 na prova, 9, 10. Aí, você tem dificuldade de aprendizado. E tu tirou 3. Aí, tu faz a recuperação, tu tirou 5. E aí, a próxima prova, tu tirou nota baixa de novo. Mas as pessoas, às vezes, não sabem que tu tem uma dificuldade ali. Que tu tem algo cognitivo, realmente. Mas, para eles, é um motivo para... De Sim. chacota. É, exatamente. E aí, o que vai acontecendo? Isso vai gerando, vai minando a tua mente. Porque você está no meio dos teus pares, de iguais, você está entre os teus colegas, mas você não é mais um igual. Você agora é aquela pessoa que motivo da virou o chacota. motivo. Então, se coloca nessa condição. Sim. Ninguém aguenta. Sempre a questão da empatia, né? É isso aí. E no agressor, não existe muito essa empatia, né? No Sim. momento da agressão. Porque é mais importante o ego dele do que a você. empatia. Exatamente. E na maioria das vezes, quando ele é questionado, mas era só uma brincadeira, eu não percebi que eu estava Sim. fazendo isso. A maioria das vezes, a atitude que o agressor tem é assim, sabe? É uma brincadeira. Isso acontece nas escolas. Muito. Uhum. E aí? E a gente vê hoje em dia que nos últimos anos se começou a falar muito de bullying e usar esse termo. E às vezes a gente fala com pessoas mais velhas e elas falam: ah, na minha época não tinha isso. Aham, A gente resolvia na base da porrada, alguma coisa assim. aham. Mas quais são as origens do bullying? Ele sempre existiu? Começou há Uhum. pouco tempo? Uhum. O bullying sempre existiu. E aí, quando os teus avós ou as pessoas mais velhas falarem, ah, mas isso não existia? Aí você vai perguntar assim, e depressão? Existia? E ansiedade? Existia? Existia, mas eles também não falavam. Sim, Você entende? Então, não é que não existia, é porque não era falado. As pessoas não davam a devida atenção a isso. Assim como eu tenho pais que cresceram na roça e eles contam que eles eram pequenininhos e eles iam para a roça junto e ficavam ali num cesto quando eram bem pequenininhos. Os mais velhos cuidavam dos menores e os pais estavam longe na roça. Então, eles não tinham esse tempo que a gente tem hoje de levar para a escola, acompanhar, cuidar, fazer um tema junto, estar próximo, escutar. Então, hoje fica mais evidente. Por quê? Porque as mídias mostram exatamente o que é. Então, a gente tem esse conhecimento que antes não tinha, né? Se a vizinha de 3, 4 casas depois da casa deles tinha problema, talvez eles não tinham o mesmo conhecimento. Agora, o WhatsApp bota ali no grupo da escola, todo mundo já está sabendo. Então, Murilo, existe há muito tempo já o bullying, mas ele não tinha a relevância que tem hoje, né? Tem um livro, eu não lembro agora o nome do livro, um livro que eu li na época da faculdade sobre bullying, e nesse livro ele traz, assim, vários exemplos, inclusive de famosos, né, que sofreram bullying. E ali tem Michael Phelps, que é o nadador, né? Tem Tom Cruise, tem várias celebridades ali que... E Tom Cruise, por exemplo, não é um homem novinho, né? sim. Entende? Então, assim, sempre existiu, Murilo. Sempre. Que legal esse livro ali. Você citou algumas pessoas famosas, até não parece, né? A gente olha, tipo, Tom Cruise. Nossa, nunca sofreu É. bullying, Cara mas... importante, né? É verdade. Como assim? Aham. Como assim ele sofria bullying na infância? Não, e eu dei uma palestra uma vez sobre bullying, e aí eu falei assim, gente, Tom Cruise, que é bonitão, né? Eu falei, olha, porque as pessoas sempre pensam que tu tem que ter alguma coisa muito fora do padrão para você Sim. sofrer. Não é assim, né? O próprio Michael Phelps, ele, ali no livro tem um relato de que ele sentia tanta raiva das ofensas que ele sofria, que ele descontava na piscina.
E aí ele foi, ele desenvolveu e aquela... Então, talvez mais pra frente a gente vá abordar um pouco sobre isso também, mas a válvula de escape dele, né? Foi a piscina e olha quem ele se tornou. Quanta medalha ele já não ganhou, Sim. né? Verdade. E aí, qual que era a crítica, o bullying que ele sofria? Ele era alto demais, magro demais e ele tinha a orelha, assim, abertinha. O famoso Olivia Palito. É o famoso, a orelha de Dumbo, tudo isso. Quem mais? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Gisele Bündchen, Cauã Raymond, quem mais? Dos famosos. Jogar no Google. Sim. Famosos que já sofreram bullying na infância, adolescência. Vai ver vários. Vários. Da Gisele não sabia. Aham. Tem uma outra atriz que eu não lembro, Marina Rui Barbosa, Eu lembro. aquela que é ruiva. Uhum. Ela sofria muito bullying por ser ruiva. E aí Meu ela Deus. falava que ela era daquele jeitinho porque ela ia ser atriz. Olha aqui! Virou atriz e uma baita atriz. Então, assim, sempre existiu. De uma forma mais disfarçada. É. Né? É. Quando a Bia falou em Olivia Palito, eu lembrei. Tempo de escola, inclusive, me chamavam de Olivia Palito. Teve um dia que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu disse, como assim? Eles estão me chamando de Olivia Palito. E aí a minha mãe, assim, ela disse, aquela esposa lá do Paul Pai. E ficou uma situação assim engraçada. Eu disse, é verdade, é do desenho, né? E ficou por isso, entende? E nunca mais tocou. Eu não dei atenção para aquilo e passou, E entende? passou. Ó. Mas na hora, assim, sabe? Porque era vários dias que estavam falando, porque realmente eu era muito magrinha. E aí foi uma coisa assim, eu disse, nossa, uma Olivia Palito, vim pra casa aquele dia, mãe, mas como assim? Quando ela falou, então foi algo assim, passou, entende? Então talvez é porque realmente não era dado muita ênfase pra questão, né? Podia, E a aí, gente considerava passava. brincadeiras inofensivas. Isso, e aí passou, entende? Eu nem deu bola. E isso de dar menos ênfase, será que não ajudava as crianças lidarem melhor? Que talvez hoje em dia, a Ferrete falou que eu sou feio, vou pra casa, começa a chorar, daí a mãe já faz um monte de problema, vai na já vai na diretoria. Vai na Escola. escola. Murilo, muito, muito, muito boa a tua pergunta. E eu, assim, isso que tu falou é importantíssimo demais, porque eu sempre falo que quanto mais inteligência emocional eu tenho, menos eu me ofendo com as coisas. Uhum. Então, quando nós criamos uma criança para ser forte emocionalmente falando, psicologicamente falando, não significa que nós não estamos acolhendo a dor dela. Mas a gente precisa entender que tem esse outro lado, que ela não precisa se ofender com tudo. Sim. Que ela precisa saber quem ela é, o que ela tem de bom para enfrentar o outro lado. Né? Então, por exemplo, é uma criança que ouviu que é feia. Então, tá, mas o que tem de feio em você? O que eu sou pra eu não me machucar com aquilo? O que eu tenho de qualidade? Bia, porque assim, quando a gente para... a gente pode, nós adultos, nós damos muitas respostas prontas, né? Para as crianças, para os alunos, enfim... Mas quando a gente gera a ideia do pensamento, não, deixa eu pensar mesmo, então, tá? Por quê? Não, o que eu tenho de feio em mim? O meu cabelo, eu queria que fosse preto e amarelo. Tá, mas e quem disse que o cabelo preto é feio e o amarelo É bonito. é bonito? Né? Não, é que eu queria ser mais alta e aí eu sou feia porque eu sou mais baixa. Tá bom, então eu vou pegar exemplo aqui de pessoas baixas e você vai dizer para mim, essa pessoa é feia? Não, mas ela é baixa. Então, você vai desconstruindo coisas. Então, Murilo, sim, quando a gente para pensar na ideia de que eu não preciso levar tudo a sério, a gente está falando de inteligência emocional. Uhum. E é exatamente sobre isso. Então, nós temos dois riscos aqui, quando a gente traz o tema do bullying. O risco de nunca dar importância, porque tu tem que dar conta de tudo e você nunca vai ser observado, assistido, acolhido e pode acarretar em ansiedade. E tem um outro lado, que é quando eu tô criando uma criança famosa mimizenta, Uhum. que tudo ela vai chorar, que tudo ela vai reclamar e que ela não vai dar conta das coisas. Então, quando a gente encontra o equilíbrio disso, tá legal, né? Vamos lá.
nós temos casos de bullying na escola. Então, a gente vai primeiro identificar. É um agressor constante? Normalmente é. Normalmente é. É um agressor constante que passa de um para outro, de uma turma para outra, de um colega para outro? Aí, se é um agressor que está sempre fazendo isso e é sempre o mesmo ou os mesmos, aí cabe uma pontuação ali, né? Trazer e pontuar. E aí tem o outro lado. Aquela criança que tudo ela reclama, tudo ela chora, ou os pais fazem um Nada tá alarme, isso, para qualquer coisa, aí é o outro lado que a gente desenvolve. Daqui a pouco, sugerir terapia para lidar com o bullying? Não, para desenvolver inteligência emocional. Eu tenho pacientinhos no consultório que eles fazem terapia apenas para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E não porque eles têm um problema. Um problema. Não porque eles têm uma ansiedade, uma depressão, um bullying ou algo instalado. É para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então tem esse lado. Sim, nenhum dos dois extremos é bom, né? Nem dá É. 0 importância, nem dá 100% de importância. É verdade. Exatamente. São 2 pontos, né, bem importantes, na verdade, né? É. Precisa ter um certo cuidado, né, para estabelecer limite até onde pode se ir, né? Uhum. É Ter isso esse aí. cuidado, né, essa atenção, ó, aqui precisa verificar isso, e aqui, isso aqui realmente a gente precisa, né, sentar, conversar e resolver. É. É isso aí. Aquele ditado, né? Que quando a água bate na bunda, aprende a nadar. Exato. Às vezes é isso. Às vezes vai precisar sofrer alguma coisinha ali pra... Vamos, meu filho. Acorda, A vida né? é assim, Vamos lá. A vida é assim. Quando você não tiver mais seus pais do lado, vai ser 3 vezes É, tu acha que o teu chefe vai... Querido, você Não pode. pode fazer... Não, meu filho. Vai, engole o choro e vai... Vai ter que acontecer isso também. Entendeu? Crescimento, né? É. Crescimento precisa ter, muitas vezes, esses desafios. É. É verdade. E agora uma pergunta pra você, Prof. Carine. Quais ações, atitudes são tomadas para as pessoas que fazem bullying na escola? Então, Bia, a escola, ela tem um projeto, né, justamente para que a gente possa trabalhar ao longo de todo o ano. Durante as aulas interdisciplinar, isso acontece. Qualquer disciplina pode estar trabalhando, inclusive, vocês vão perceber que durante o ano, vários professores vão abordar o assunto, né? Porque ele é um assunto muito importante. Então, isso está no projeto político-pedagógico da escola. E, sim, a gente faz isso por quê? Porque a gente quer criar alunos que realmente tenham sensibilidade e um olhar para o outro, né? E para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar. Então, como ele é um assunto bem relevante, ele está no nosso PPP, para que a gente possa desenvolver ao longo do ano atividades que possam realmente fazer o aluno entender que o bullying é algo muito sério e que vai ser cobrado sim. Inclusive, tem algumas coisas que a gente pode sim fazer para que isso não volte a acontecer. Não só na escola, mas que o agressor perceba que, além da escola, lá fora também ele vai ser muito cobrado sobre isso. E o que seria esse PPP? O projeto político-pedagógico, ele é onde consta toda a organização de uma escola. Então, por isso que nós temos lá, dentro do nosso projeto, tá? O projeto do bullying, que é algo muito importante. E todas as escolas, inclusive, é uma lei que todas as escolas têm que ter, tá? Caraca. Projeto político-pedagógico. Ela trouxe até impresso. Exatamente, ó, trouxe ele aqui justamente por quê? Porque é um tema que a gente precisa falar, que muitas vezes é passado e logo deixado de lado, né? E não, as escolas precisam trabalhar isso ao longo do ano, não precisa ter uma disciplina em exclusividade para se fazer isso. Todos os professores podem trabalhar em qualquer momento. Não porque aconteceu alguma coisa, mas sim porque ele é importante para que os alunos, no geral, né, e a sociedade em si, tenha a atenção e o cuidado para entender que é um assunto muito sério, tá? Que pode trazer danos, né? Não só para crianças, mas adolescentes e adultos no geral, né? Adultos também. Porque aí quando a gente vem para a linha do cyberbullying, a gente pega todas as classes. Todas. Exatamente. Que o cyberbullying é a agressão por meio da internet. As redes sociais, né? Algo muito sério, que parece às vezes também uma brincadeirinha, né?
e acaba isso, ele é tão rápido, né? Rapidíssimo. Então, ele se propaga de uma forma que perde o controle. Ele é muito mais sério, às vezes, do que aquela brincadeirinha que você fez ali na hora, né? E ofendeu o colega. Então, ele é muito mais rápido e tem danos, assim, muitas vezes que não tem como remediar. É verdade. E, Jennifer, esses danos que a Prof. Karine falou, como é que é a curto prazo ou pode ser a longo prazo? Qual que é o tempo de duração deles? Quando a gente pensa no bullying verbal que acontece na escola, com as crianças, né? Pode ser que os sintomas, por exemplo, a criança que desenvolve uma ansiedade ou alguma fobia em decorrência do bullying, pode ser que os sintomas não apareçam de forma imediata, né? Porque ele vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Mas o dano dele, se não trabalhado, se essa criança não se trabalhou ou não foi trabalhada, ela pode levar isso por muitos anos, inclusive para a vida adulta dela. Agora, quando a gente pensa no cyberbullying e a gente olha a velocidade que tem da manifestação dele, então vamos lá. Na internet pode existir uma mentira sobre algo, sobre uma história, e aquilo ali ser propagado, disseminado em minutos. Como que isso não vai gerar um dano imediato na vítima, na Sim. pessoa que sofreu algo, né? Eu já recebi em consultório paciente com manifestação ansiosa, com crises de ansiedade em decorrência de uma postagem no Twitter. Porque imagina, né? Eu acho que é até mais forte do que o presencial, porque, tipo, ali na escola talvez vai ter umas 10, 15 pessoas ao redor ouvindo. E no Já, Twitter, milhões. pois é, você vê lá quantas curtidas que tem, já... Compartilhamentos, comentários. Exatamente, tomou, assim, nesse caso específico, tomou uma proporção muito grande. E aí, não, eu sempre digo assim que a ansiedade, claro, o transtorno de ansiedade, ele precisa ter um tempo de sintomas acontecendo para você ter um diagnóstico. Mas uma crise de ansiedade, não, tu não precisa, de fato, ter um transtorno ansioso para você ter uma crise de ansiedade e a partir dali você desenvolver, né, de fato, algum transtorno em decorrência de algo que se instalou. Então, é perigoso. Eu digo assim que não é que um é pior do que o outro, mas a dimensão do cyberbullying Bem maior. é muito maior. No sentido de velocidade, de tamanho, né? Sim. Aonde chega. E, Prof. Karine, uma pergunta. O bullying pode afetar no conhecimento do aluno e na socialização do aluno? Com certeza. Existem casos, inclusive, que já acompanhei de alunos que deixaram de ir na escola, né, devido ao bullying sofrido, começou a faltar muito e aí acaba perdendo muito conteúdo, acaba se atrasando muito. Então, assim, o dano, ele é muito sério, gente. Quando a gente fala que o bullying precisa ser levado a sério e parar de achar que é só uma brincadeira, porque ele vai além da sala de aula. Acontece ali, o aluno começa a ficar ansioso, tem medo de ir para a escola, porque ele lembra e sabe que se chega lá, o agressor está lá, vai continuar com as brincadeiras. E além de começar a faltar aula, muitas vezes ele não quer nem ir conhecer outra escola para trocar de escola e querer voltar a estudar, acaba entrando em depressão. Então, realmente, ele afeta, assim, a questão do ensino, não só o ensino, mas a vida social de uma pessoa. Nossa. Porque a pessoa fica com medo de ir pra escola, mas não só daquela escola, né? Ela pensa que em todas vai geral. ser a mesma coisa. Exatamente. Ah, eu Aí, vou sofrer bullying naquela escola lá também, naquela outra, então eu só quero ficar em casa. É um trauma, né? Gera um trauma, na verdade. exato. E vocês teriam algum caso, assim, de alguma pessoa que vocês conheceram que sofreram bullying e podia compartilhar pra gente? Algum caso, assim, que foi diferente dos outros, talvez? Diferente dos outros, não, na verdade, porque a maioria deles são muito parecidos, pelo menos dos que chegaram até mim, em consultório. Mas o que é
igual em todos eles é o tamanho da dor, assim, que realmente gera. Porque, normalmente, quando existe como é que eu posso dizer? Um processo já ansioso, é porque aconteceu várias vezes. A repetição, ela realmente veio vindo. E a repetição, não necessariamente, ela acontece só por causa do cabelo, que não é daquele jeito, ou por causa daquele outro, que não é. São várias coisinhas que vão acontecendo e a pessoa passa a desacreditar dela. Então, nada do que ela faz é bom. Ela não vai conseguir aprender, né? Eu tenho um caso de uma pré-adolescente que, não, eu não vou nunca conseguir aprender, eu não vou conseguir, né, dar passos, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. E às vezes você pega uma pessoa que tem um autismo leve e que apresenta algumas dificuldades sociais, por exemplo, né? Vamos pensar num autista leve, que às vezes ele nem sabe que ele tem um grau de autismo, porque o autismo leve, ele realmente não Não aparece demonstra. tanto assim. Mas, normalmente, mesmo no quadro leve, existe muita dificuldade de socialização, A comunicação é de mais restrita, né? comunicação. E aí fica sempre isolado na sala. Mas ninguém quer fazer trabalho comigo. Ninguém gosta de mim. Ou é porque eu sou feia, né? Ou é porque eu sou feia, ou é porque eu sou burra. Ou é porque... Então, olha quantas coisinhas vêm Uhum. atrás né, de um comportamento ou algo assim. Então, a falta da inclusão, muitas vezes, né? Mas, geralmente, os casos de bullying que chegaram para mim, eles vinham com um medo instalado e uma insegurança muito grande de, de personalidade, de quem eu sou, de para que eu sirvo, entende? Sim. E na maioria das vezes, o que que ocorre, né? As pessoas, elas tentam se igualar, sabe? Querer, muitas vezes, ficar muito parecido com o outro, porque aí eu vou me encaixar. É um problema muito sério, né? Eu tive uma aluna que ela vinha me falar, prof, eu preciso ser parecida com elas para mim poder entrar no grupo delas. Então, ela sofria o bullying, né? Por ter dificuldades cognitivas e por isso ela tentava ser parecida. Então, ela queria fazer coisas que os outros faziam para tentar se encaixar. E esse também é um problema muito sério, né? Meu Deus. Você mudar a sua personalidade para tentar se encaixar em alguma coisa, né? Parece também ser algo assim, é só para mim tentar aqui ser amiga, né, da Di. Eu vou fazer isso porque eu sei que agrada a ela. Mas é muito sério. Mas cada um tem a sua personalidade. Não tem como a gente mudar só por causa de alguém. E aí, isso é um problema, né? Que algumas pessoas acabam exigindo. Eu não vou lembrar o nome, mas eu assisti um filme, inclusive era sobre escola, e aí o menino, ele queria entrar num grupo, e eles, né, participavam lá, negócio de skate, essas coisas assim. Só que ele não sabia. E aí ele começou a treinar, porque ele queria muito entrar naquela equipe, sabe? E quando ele tentou fazer lá umas manobras, aí ele quis ir mostrar para o grupo, né? Porque falaram para ele que ele só ia entrar se realmente ele soubesse fazer as tais manobras, né? E aí ele acabou sofrendo um acidente muito sério, gente. Então imagina só, você sofrer para tentar entrar, se encaixar em algum lugar e colocar em risco, né? A sua vida. A vida. É muito sério. Tu falou em filme, o filme, assim, meu filme preferido da minha vida inteira é uma biografia do Ben Carson, Mãos Talentosas, o nome do filme. Eu já assisti. E eu li o livro também da biografia do Ben Carson, aí claro, tá muito mais detalhado do que o filme, né? Mas o Ben Carson, ele sofreu muito na escola, porque ele era uma criança negra numa escola de brancos. E além dele ser uma criança negra numa escola de brancos, Ele era considerado mais burro. ele era considerado assim. Ele não sabia, ele não conseguia, então ele já ia com o medo do bullying que ele sofria, porque ele sofria muita ofensa por ele ser negro. E aí depois ainda com as notas sempre baixas. E a mãe dele, ela não sabia ler. E daí ela Aham. falava que ela precisava de óculos. E eles não tinham dinheiro pra poder comprar óculos. Exatamente. Aí lembra que ela trabalhava, ela De faxinava. faxineira. Aham. De um cara que amava ler e tinha uma biblioteca na casa dele. Exatamente. E aí ela teve um insights assim, né? Olha, o livro, aí aquela coisa da biblioteca deu
Aí ela falou pro Ben Carson, ó, a partir de hoje você vai... Lembra que ele jogava videogame com o irmão? Sim, que ele vivia na TV. Vivia na TV, jogava videogame. Você vai pra biblioteca. E aí ele leu um livro sobre pedras, Uhum. rochas e pedras, né? E aí, justamente, quando ele estava lendo aquele livro, a professora na escola fez uma pergunta sobre coisas relacionadas à rocha. ele E aí sabia. o filme faz ele assim, ó, erguendo a mãozinha bem devagarinho, né? Tipo, com aquele medo de Medo. responder. E ele respondeu e foi exatamente, a professora elogiou ele, aquilo mostrou pra ele que ele conseguia. E aí a mãe dele, que era analfabeta, ela falava que ele tinha que fazer um resumo de todos os livros que ele lia. E aí ela ia checar. Mas ela não sabia ler. Mas ela fingia que ela checava. E aí, pro cara que ela trabalhava, ela aprendeu a ler com ele. É, exatamente. Mas era uma forma para motivar, né? Pra Ele a motivar. continuar. E aí, quem se tornou Benjamin Carson? E depois de anos, ele fez uma cirurgia de 2 nenês que nasceram cabeça junta. Aham. E os pais pediram pra ele não escolher, para os pais não escolherem só um bebê, que ele queria os dois. Uhum. E ele estudou muito pra fazer aquela cirurgia e eu acho que ele passou mais de 15 horas fazendo a cirurgia e ele conseguiu salvar a vida dos dois Aham. bebês. Foi Que o legal. primeiro neurocirurgião a separar gêmeos siameses. Olha Aham. só. Que legal. Que história, né? Eu vou ter que assistir esse filme É, agora. muito Murilo, legal. assista. Você vai amar. Eu não sei quantas vezes eu assisti. É maravilhoso. É muito Um bom. menino que não sabia de nada, que era considerado o mais burro da Uhum. sala, se tornou um médico daqueles. Que legal. E Olha aí só. vem a pergunta do Murilo antes, né? Que a gente comentou antes dos dois extremos, né? Não, tu não é isso aí. Aí eu lembro que ela falava assim pra ele, e eu falo isso pro meu filho, sempre falo isso pro meu filho. Você tem um mundo inteiro dentro da sua mente. Então, olha aquilo que tu falou antes, né, Murilo? Então, ela não deixou ele se sentir ofendido, ela gerou nele força, Confiança, né? Isso aí. confiança. E agora uma outra pergunta. Você tem alguma dica para os pais poderem identificar se algum dia o filho dele começar a sofrer bullying, mas não quer contar, e para os pais poderem incentivar os filhos poderem contar o que está acontecendo? Uhum. Aquilo que a Prof. Karine falou antes sobre a criança que não quer mais ir para a escola, sobre a criança que começa a sentir muita dor de cabeça, muita dor de barriga antes de ir para a escola, aquela criança que sempre foi alegre, começa a ser muito chorosa, que vai colocar uma roupinha, mas nada mais tá bom, que começa a encontrar em si realmente muitos... Não, mas nunca teve problema com o cabelo, agora começou a ter do nada. Mudanças comportamentais assim, elas normalmente são indícios de que algo não tá bom. E aí, aquele pai e aquela mãe que pode chegar e, né, sempre perguntar assim: eu notei que você não tá mais gostando do teu cabelo. O que está acontecendo? Tá te acontecendo? Tu quer mudar o cabelo? Por quê? Entende? Eu sempre digo que a gente conhece nas perguntas. A gente questiona não pra encurralar, a gente questiona pra Saber o que está Conhecer. acontecendo. conhecer, é. Então, tá, mas uma vez você gostava de ir animado pra escola, você não vai mais? É porque tá tendo muita prova? Não. O que que é? Tu tá com medo de fazer algum trabalho de aula que tu acha que tu não vai dar conta? Então, sempre, né, nessas beiradinhas assim, a criança ela acaba falando. Comunicação, Ela- né? Ela é aham. muito importante. A criança conta. Então, assim, primeiro de tudo, observa o comportamento. Teve muita mudança de comportamento, algo não tá legal. Uma criança que se torna muito raivosa do nada, uma criança que se torna muito vingativa do nada, uma criança que, né, que usava o celular tranquilinho ali, agora tá com medo, tá com fobia de alguma coisa da internet. O que tem de errado aí? Ela vai dando sinais, né, que dá pra gente É. perceber. Legal. Bom, prof. E o bullying no Brasil, ele é considerado crime, né? O que pode acontecer para uma pessoa que é acusada de bullying? Exatamente. Na verdade, é uma lei, assim, recente, né? É do ano passado, a Lei 14.811, né, de 2024, de proteção à criança e adolescente. Ela é muito séria, gente. Quando a gente fala em lei, eu acredito que é algo assim que aí os pais já ficam mais antenados, né? Uhum.
Pode sim ter multa e até a prisão, tá? Dos responsáveis, né? Por quê? Porque se é criança, se é Sim, adolescente, é de menor, não, né? não dá. Tem Prisão. prisão, sim, de 2 a 4 anos. Então, é algo assim muito sério. Parece, uma brincadeirinha. Então, ó, cuidado aí, né, gente? É algo muito sério. É a responsabilidade dos adultos aí de cuidar, de conversar com os filhos, de mostrar realmente que a gente precisa ter respeito, empatia pelo próximo. E que bom que nós somos diferentes. Imagina só, né? A gente viver em um mundo que todo mundo é igual. Não é legal. Não, então respeitar essa diversidade que a gente tem é muito importante. E lembrar sempre que tem lei para tudo, né? Ter cuidado para não, muitas vezes, levar os pais, né, para algo Sim, que imagina. bem Você, complicado. você zoou com o coleguinha lá, continuou, e daí teu pai que vai preso? Imagina Exatamente. você perder 2 a 4 anos da sua vida numa prisão por conta do seu É. filho. Nossa. Muito sério, né? Então não dá para ficar brincando e achando que tá tudo certo. Brincadeira tem limite. Mas é legal também, acho que, claro que ninguém tira a responsabilidade de ninguém, né? Então, o pai foi preso porque o filho. Ninguém tá tirando responsabilidade de ninguém. Mas nós, pais, somos muito responsáveis pelos nossos filhos. É claro que os nossos filhos têm as escolhas deles. Vocês recebem uma educação em casa e se vocês não quiserem, né, refletir essa educação que vocês recebem, a escolha é de vocês. Mas o exemplo, ele é muito importante. Então, normalmente, quando a gente observa que a gente tem uma criança que está em casa e o pai recebeu um comunicado da escola que repetidamente o filho está agredindo pessoas e ele não fez nada, então ele tá um pouquinho responsável ali. Porque se eu sou mãe e eu sou pai, eu preciso Tomar observar atitudes. o que está acontecendo. Então, eu vou buscar uma ajuda, né? Olha só, eu tô com meu filho assim e eu não sei mais o que que eu faço. Então, eu sempre digo isso para os pais: vocês não estão sozinhos no mundo. Existem profissionais exatamente para isso, para dar o suporte necessário, né? Agora, claro, quando a gente. E é muito legal para os pais observarem isso, por quê? Porque por trás do comportamento abusador, existe uma necessidade de poder, né? Porque quando você faz bullying com alguém, é aquilo que a gente falou no início, você se sente grandão. E por trás da necessidade de poder e de se sentir superior, existe o quê? Uma insegurança muito grande, né? Porque eu não se eu sei quem eu sou seguro de mim, eu não preciso diminuir você para eu ficar Que bem nem na foto. eu vou zoar o Murilo porque ele é muito alto, mas eu sou muito baixa. Eu tenho uma insegurança por ser muito baixa. Pode ser, entende? Então, assim, por isso que é muito legal para os pais, quando os pais, os pais que nos assistem, que recebem muitas ocorrências do filho, em casos de provocar demais, né, no sentido do bullying mesmo, no sentido ofensivo, né, não no sentido porque tem pessoas que são muito brincalhonas realmente, e é personalidade, e aí a gente fala daquela brincadeira com respeito, aí ok. Mas eu tô falando daqueles que são agressores mesmo. Vale o alerta aqui, né, prof? Poxa Com vida, certeza. essa criança não tá legal. Essa criança, ou ela tá vendo muita violência em casa, e ela tá espelhando algo, ou ela tá com uma insegurança muito grande sobre quem ela é, sobre o que ela precisa ser nesse mundo, porque ela precisa diminuir de mais alguém para ela se sentir grande. Uhum. Então, acho que vale muito a pena esse olhar, assim, né? Quando a gente fala de bullying, até na escola, que legal que as escolas trabalham o bullying. Trabalhar os dois lados, né? Segurar esse agressor no sentido de entender por que ele está fazendo isso, e do outro lado, gerar força na vítima, né? Para que ele consiga lidar e não se ofender também o tempo todo com tudo. Mas aí, Di, nós temos mais uma situação. O que a gente percebe quando a gente atende muitas vezes um pai para falar, né, que o filho está causando algum tipo de dano a um colega. Porque em casa ele não é isso, ele não faz isso, entende? Esse não é o meu filho que você está relatando. Inclusive, a gente tem situações que já, né, passou, mas enfim, vale a gente lembrar que os pais muitas vezes,
acabam sendo coniventes com a situação, né? Como você mesmo falou, é importante os pais participar da vida do filho e entender que é preciso ser feita uma correção. A gente não está falando uma correção que precisa bater, não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala em correção, é realmente, sabe, sentar com o filho e entender o que está acontecendo, o porquê que você está tendo esse tipo de comportamento. Por que que você tá fazendo isso? Qual que é o motivo, né? Te falta alguma coisa? Então, são questionamentos, assim, bem sérios, bem importantes, que os pais precisam fazer, assim, com os filhos, né? Dar aquela atenção, muitas vezes, aquela atenção que ele está pedindo ali nesse comportamento. Que na maioria das vezes que eu sentei conversar com um aluno sobre algum tipo de comportamento nesse sentido, o que eu percebo? Que ele está precisando de atenção, ele precisa ser ouvido. Sim. E aí, ele age, sabe, com esse comportamento, Pra muitas todo vezes, mundo olhar ele. para que percebam que, eu estou aqui. Então, né, para os pais, né, um pedido assim, olhem mais para os filhos, conversem mais, a comunicação ela é muito importante, até mesmo para conseguir entender. E a adolescência, a gente sabe, né, ela é bem desafiadora, então precisa, assim, ter muita atenção. E a rédea, ela precisa ser meio curta, né? Exato. Porque quem vai sofrer depois vai ser o próprio filho. Que a vida adulta, a gente falou antes, a vida adulta não é moleza. Não. Então, às vezes eu tô defendendo demais hoje o meu filho, mas eu tô defendendo ele demais para ele sofrer amanhã, porque não é assim, não pode ser assim. A criança precisa viver frustração, às vezes o pai chegar e punir da forma como o pai entende que deve. Olha, tu vai perder teu celular por causa do teu mau comportamento, ou olha, tu vai não sei o quê por causa do teu mau... Cada um faz da forma mais assertiva, né? Para si, mas eu acho que deixar impune quando é muito repetitivo, quando tá causando dano, quando a escola já acionou, quando a escola já chamou, e tapar o olho e fingir que tá tudo bem, é um caminho, assim, ruim pro próprio filho depois. Até porque a sociedade vai cobrar de um jeito bem diferente, né? Que a escola cobra. A gente tenta conversar, dar aquela advertência muitas vezes, chama os pais, enfim, Suspensão. a suspensão, mas a sociedade lá fora é bem diferente. Não vai ter toda essa atenção de chamar para uma conversa primeiro, para depois dar uma advertência ou uma suspensão, enfim, né, chegar ao extremo. Então, a gente fala que a escola tem todo um olhar, toda uma atenção, um cuidado, né, afetivo com o aluno para que ele realmente entenda que isso não é certo. E na escola é onde eles se mostram, né? A gente se mostra na escola porque é onde estão os nossos pares, né? Então, a relação de bullying com pai e com mãe não vai acontecer. Vai acontecer com os meus colegas. Então, por isso que muitas vezes esse comportamento, mas em casa ele não é assim. É porque em casa ele não tem pares como aquele tem, né? Então, se a escola e a família caminharem juntas em prol à educação e o bem-estar, meu Deus, é extremamente positivo. Eu amo a educação, assim, eu digo que a escola é importantíssimo, não para aprender 2 mais 2. A escola é importantíssimo para isso aqui, entende? Para habilidades vida, né? emocionais para a vida, E é muito bom que vocês tocaram nesse assunto, porque é uma dúvida que tinha me surgido. E esse caso, a criança ela se torna um agressor, você falou um dos motivos, né? É porque ela tem a necessidade de se sentir poderosa. E talvez isso não... E o outro também que você falou, que, meu filho não é assim em casa. Talvez esse comportamento agressivo, ele não venha por causa dos pais, que talvez deixaram a rédea muito curta, tiraram toda a autonomia daquela criança, e ela se sente, tipo, sem poder nenhum, sem autonomia nenhuma, e ela tenta descontar isso na escola pra reverter esse Uma boa pensamento, pergunta. tipo... Pode Em ser, casa ela se sente nada, daí na escola ela quer se sentir o... Tudo. pode Talvez ser. muita privação também. Pode ser um tribunal muito grande dos pais, pode ser. E normalmente aonde tem eu sempre digo que se tem muito tribunal em cima da gente, a gente se torna muito desacreditado de quem nós somos, né? Porque quando a rédea é muito curta realmente, você tira a autonomia, você priva de ser quem a criança é,
porque você é muito impositivo, então automaticamente, sim, você gera uma criança que não tem liberdade e que não se sente quem ela é, né? Mas aí a gente volta para aquilo que eu te falei da insegurança, né? Então, a rigidez demais, ela pode sim gerar insegurança. Eu sempre digo assim que a raiz do complexo de superioridade e a raiz do complexo de inferioridade é a mesma. É a Entendi. mesma. Você entende? Então, às vezes, pode ser isso sim. Pode ser aquela criança que ali ela precisa se sentir realmente alguém importante. E ela tá fazendo os pares dela darem risada e tá ficando como, né? Ou aquele guri que bate em todo mundo. Chegou o fortão, né? Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. E aí ele anda mais 2, 3 do lado. Aí os 2, Ele é o 3 do lado. importante, Ele né? é o importante. Aí os 2, 3 do lado, cabeça de ervilha, né? Porque se estão ajudando ele a ser assim, é porque... Então, ele se sentiu importante. Em casa, ele não se sente. Pode ser também. Não existe né? Algo absoluto. Não é Sim. absoluto. Mas a maioria das vezes existe uma raiz muito grande de insegurança e inferioridade ali. Entendi. E sabemos que hoje em dia as crianças, os adultos, todo mundo, na verdade, tem muito acesso à internet, ao celular, à televisão e tudo. O cyberbullying é o maior problema disso tudo ou não? Como assim? Tipo, eu vou fazer bullying com o Murilo porque eu vi um negócio na internet e eu tenho que fazer bullying com ele. Bia, eu acredito que não necessariamente. Eu penso que a internet, ela pode ajudar com exemplos. Mas quem quer fazer bullying, faz com qualquer coisa. Mesmo que não exista a internet. Você entende? Talvez a internet, ela ajude porque tem muito conteúdo, né? Então, assim como ela é boa para o bem, ela é boa para o mal também. Mas não necessariamente que ela seja um principal causador. Eu acredito que não, mas aí isso é minha opinião pessoal. Eu acredito que quem quer agredir, agride sem precisar ver nada na internet. Sim. E muitas vezes acontece aquele caso, eu vou, que nem o caso do Twitter, eu vou twittar alguma coisa, mas daí o Murilo vai lá e vê e pensa que é pra ele, e não era pra ele. É. E não era pra ele, Acontece muito disso. Tem muito disso. Exatamente. E você acredita que o cyberbullying, ele é o tipo de bullying mais frequente, o maior tipo de bullying? Ou tem outros que acontecem mais frequentemente? Eu acredito que o bullying verbal que acontece nas escolas, nos grupos, nas brincadeiras, ele seja muito, muito, muito frequente. Mas, como a gente não tem a dimensão dele em decorrência de que eu não tô lá na tua escola para saber, Sim. mas na internet eu não preciso estar na tua escola para saber, então pode ser que pareça que o cyberbullying ele é mais frequente. Uhum. Mas eu acho que o bullying verbal, que é aquele ali do tu é muito baixinha, tu é muito alto, tu é muito orelha não sei do que lá, porque tu só tira 0, porque não sei o quê, eu acho que ele é muito frequente. Muito frequente. 4 olhos, não sei, sabe, essas brincadeirinhas assim, que tudo bem, é uma brincadeirinha, mas que ela pode se tornar uma ofensa, se o limite do outro não é respeitado. Vocês já devem ter visto, né, na escola. Sim. Você já presenciou, Bia? Você já sofreu bullying? Você já sofreu bullying? Olha, que eu me lembre, bullying não, porque eu sempre dava risada junto, mas... Mas você, ok, sofreu piadinha, mas Sim. que bom, não machucou, então não sofreu bullying, né? Eu já sofri alguma piadinha, mas nunca me ofendeu. A prof disse que sofreu piadinha, mas... Olivia Palito, mas nem sei quem é. A mulher do Popeye, tá? Não, ok, não ofendeu. Mas a gente tá aqui em 4 pessoas que 25%, né? Eu sofria sofreu. bullying porque eu estudava em uma outra escola. E eu era muito zoada de baixinha. Baixinha, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu não entendia, né? E aí teve uma hora que começaram a me chamar de Toco de Amarra Jack. Aí eu comecei a me sentir muito mal. Aí eu fui conversando com meu pai, não sei o quê, não sei o que lá. Aí beleza. Aí eu fui crescendo ao longo do tempo e foi passando. Aí as pessoas começam a me chamar baixinha.
Eu rio junto hoje em dia. Não vejo mais. Até porque, Bia, tu ia caber naquele carrinho seu lá, da arrancada, se você fosse muito grandona? Não. Então, olha aí, ó. As vantagens, né? Você ia caber, Murilo. Olha, eu acho que eu não... É melhor nem tentar. Bom, prof, e a gente falando nessa questão de cyberbullying, tem alguma instrução da escola sobre acompanhamento dos pais que eles têm que ter nas nossas redes sociais, no que a gente tem acessado ou o que tem falado nas redes sociais? Muito importante isso, Murilo. Com certeza. Eu acredito que a família precisa acompanhar o que os filhos estão fazendo, o que eles estão vendo, o que estão jogando também. Inclusive, tem jogos que incentivam a fazer coisas assim, sabe, que não são legais, até muda comportamentos. Então, os pais precisam sim ficar atentos, acompanhar as redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, tudo que tem aí. WhatsApp também, né? Esses grupinhos que fazem muitas vezes para falar dos coleguinhas, para fazer piadinhas. Então, muito importante, sim, os pais acompanhar para que saibam realmente o que os filhos estão fazendo, o que estão assistindo, né? E o que estão curtindo. Porque, às vezes, o que parece ser só uma curtição, muitas vezes está tirando, né? Digamos assim, a credibilidade de outra pessoa. Isso já não é algo legal, né? É verdade. E na sua visão, o que leva uma pessoa a começar a praticar o bullying, assim? Ah, eu vou praticar o bullying porque é legal ou porque eu vi alguém fazendo. Aquilo que a gente falou antes, assim, Bia, sobre em algum determinado momento você perceber que você tem algum benefício, né? Então, eu fiz uma brincadeira com a Prof. Karine e eu percebi que essa brincadeira que eu fiz gerou ofensa. Poxa, ela se ofendeu. Eu deixei ela muito irritada, muito nervosa e eu me senti bem. Aí o Murilo se tornou meu amigo porque o Murilo não fechava muito com ela. Aí ele viu que eu, entendeu? Zoava ela. Consegui. Então, aí ele vem comigo. Então, eu tenho um benefício. Eu ganhei um Um amigo, amigo, um companheiro. um seguidor a mais, né? Eu tive um benefício. Então, isso vai gerando em mim essa coisa de... Vai se tornando mais fácil, vai se tornando... E eu vou sentindo aquilo ali, né? Aquilo que eu falei antes, eu vou me sentindo no poder, eu vou me sentindo bem, eu vou me sentindo melhor do que os outros, eu vou me sentindo com pessoas... que legal, não sei, entendeu? O ego, né? O ego. Então, sentiu no ego que vai continuar, né? Agora, passou o limite ali, não parou, não respeitou, aí é porque realmente tem algo bem mais fundo aí que precisa olhar, precisa de atenção. É verdade. E, prof, qual que é o papel da escola na prevenção do bullying? Qual que é o papel da escola para proteger os alunos disso? Tipo, por exemplo, amanhã de manhã eu chego na escola, vou fazer piadinha com a Ferrete lá. Qual que é o seu papel? Você vai lá intervir, você vai conversar com a gente, vai só falar, ó, isso é errado, encaminha para psicóloga, Vai conversa dar uma com os advertência pais. pra ele. Então, existem várias situações, né, que a escola vai intervir. O primeiro passo, sim, sempre é a conversa, que eu acredito muito que a comunicação, ela gera resultados. Mas a partir do momento que eu tive a conversa com o aluno e ele voltou a cometer o mesmo ato, ou até pior, aí a situação já muda, tá? Então, aí a gente já vai dar uma advertência, já vai comunicar a família, né? A gente já vai buscar realmente o apoio da família para que isso não volte a acontecer. E se isso continuar acontecendo, com certeza a gente tem sim um apoio psicológico na escola, e aí junto com a família a gente vai encaminhar não só a pessoa que sofreu, né, mas também o agressor, né, porque primeiramente a gente tem que olhar quem sofreu, como está. O agressor a gente vai dar a advertência, comunicar a família, buscar esse amparo da família, porque eu acho que primeiramente a família tem que saber disso. Sim. E se não resolveu, então a gente, com certeza, isso tá no nosso PPP, tá? Que depois da advertência vem a suspensão e até mesmo, né, a gente vai pedir para se retirar da escola se continuar com o comportamento. Eita. Por quê? Porque a gente buscou de todas as formas ajudar, fazer com que entendesse que esse comportamento não era legal
e que ele não faz parte de quem quer viver em sociedade. Então, a gente precisa, sim, tomar atitudes mais sérias e que precisam ser levadas a sérias, sim. Não dá para continuar brincando, fazendo de conta que está tudo bem e que não vai ter nenhum tipo de punição, né? E em casos, né, como a gente já falou antes, em casos mais sérios ainda, tá? Pode haver, sim, processo. Então, se a pessoa que sofreu o bullying se sentir agredida ao extremo, ela pode, sim, recorrer, então, à justiça para que isso seja cobrado de outra forma. Sabemos que não é uma piadinha legal, né? Né? Pode dever milhões do nosso bolso. Então, cuidado, né? Todo cuidado muitas vezes é pouco, né? Para não deixar a família, muitas vezes, numa situação bem delicada. É E verdade. eu sei que o podcast ele é um meio para conscientizar os alunos. Exato. Já esse podcast que a gente está falando sobre o bullying é uma iniciativa para conscientizar os alunos, mas a escola tem mais algum projeto, mais alguma campanha nesse tipo? Sim, e provavelmente ao longo dos dias aí vocês vão perceber, né, que a Renata, que é a nossa psicoterapeuta, vai estar fazendo um trabalho justamente sobre isso, com todos os alunos da escola, né? Então, ao longo de todo o ano, além de ter todo esse acompanhamento, os professores, no geral, também vão estar trabalhando sobre esse assunto. Porque eu, como professora, acredito que a gente precisa falar, não porque está ocorrendo, mas para que não ocorra. Uhum. Então, a gente vai orientar cada vez mais para que isso não ocorra no nosso meio. Né? A gente sabe que a escola é um momento em que os alunos passam um tempo, né? E, por sinal, né, são 4 horas, né? Todos os dias. Então, por que não orientar ali? E aí, claro, junto com a família também, a gente faz todo um trabalho para que eles entendam o que nós estamos fazendo ali na escola e para que eles deem essa continuidade em casa também. É verdade. E desmistificar também a ideia do apoio psicológico, né? Isso. Porque as pessoas pensam que terapia, ela é só pra quem tá, sei lá, sofrendo muito, pra quem é meio louco, pra quem... Gente, isso não existe, isso já passou. Quando a gente olha pra psicologia positiva, a psicologia positiva surgiu justamente para tirar a ideia de que a psicologia precisa existir só para ser curativa e não preventiva. Então, quando a gente olha para a psicologia positiva, ela é uma abordagem preventiva. É uma abordagem de desenvolvimento de pessoas. Então, os pais que percebem que as crianças, os filhos estão com um comportamento um pouquinho diferente, gente, não tem problema nenhum essa criança ir no psicólogo. Não tem problema nenhum esse adolescente ir no psicólogo. Não significa que ele não é uma criança boa, um filho bom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Né, prof? Significa que eu quero que o meu filho seja desenvolvido e eu, às vezes, não vou conseguir desenvolver algumas coisas. E tá tudo bem. A gente perceber que a gente precisa melhorar, né? Como pessoa, evolução, né? Evolução. Evolução. E os pais podem e devem entender isso, que terapia não é... É melhor prevenir do que remediar. Exato. Né? E Jennifer, os nossos espectadores, eles ainda devem se informar bastante sobre o bullying e sobre as suas consequências e mudanças para quem pratica o bullying, ou algumas vezes começa a fazer uma brincadeira porque achou engraçado, mas daí a pessoa já pediu para parar e ela não para. Então, é muito importante a gente sempre tentar mudar, correto? Correto. Até porque, quando a gente viu que a gente passou do limite da outra pessoa, a gente consegue dar um passinho de mudança. E isso é para qualquer área da nossa vida. Para qualquer coisa, Bia. Qualquer coisa. Isso é o meu relacionamento interpessoal com o marido, com o filho, com o vô, com o vó, com o amigo. Viu que passou do limite do outro, eu vou respeitar. Se a gente tivesse isso como base na nossa sociedade, as coisas seriam 1000 vezes melhores. Sim. Respeitar o limite do outro, né? Muito Isso aí é importante. verdade. Uma convivência. E claro, a gente não vai acertar sempre, né? Nós somos carregados de coisas para melhorar em nós diariamente. A gente nunca vai estar bom, né? E aí os nossos defeitos, os nossos monstrinhos que a gente tem ali dentro, que a gente carrega ao longo da nossa vida, a gente vai trabalhando eles. É por isso que a terapia é legal. A gente vai se conhecendo, vai trabalhando eles, vai lidando. Então, a gente não vai acertar sempre. Mas
o mais... Eu sempre digo que o coração mais bonito que existe é o coração massinha de modelar. Sabe qual que é, Bia? Não? Murilo, o coração massinha de modelar é aquele que a gente aperta e ele vai se moldando. Entendeu? Você vai mexendo, ele vai moldando, ele vai adaptando, ele vai ajustando, ele vai se Vai criando movimentando. forma. O coração de pedra, ninguém muda ele. Sim. O coração massinha de modelar, sim. Então, quando a gente se coloca nessa posição de ter um coração que se permite ser moldado, a Prof. Karine vai chegar para mim e ela vai falar: Jennifer, teu comportamento não tá legal. Não gostei da sua brincadeira. Não tá legal isso. Tu tá demais na sala, tu tá aterrorizando a vida de todo mundo. O que tá te acontecendo, guria? O que eu posso fazer para te ajudar? Aí o meu coração de pedra vai nada, né? O meu coração massinha de modelar vai tá bom, me ajuda então, prof. Me ajuda, que às vezes é mais forte do que eu. Quando tu perceber, você me dá um sinal então que devagarinho eu vou melhorando. É bonito, né? Sim, bem Isso melhor. aí. E como é bom, né, se permitir, né, a mudança. Uhum. Muito Isso importante. É verdade. E isso de se importar com a dor do outro, ter empatia, é algo muito importante que tem que ser muito trabalhado ainda. Até a psicoterapeuta lá da escola, a gente fez uma dinâmica, acho que foi na tua turma também, ela fez, Uau. que tinha que escrever uma dor, um no trauma no coração E e amassar. depois amassar. Daí eu pensei, ela vai pegar isso, vai mandar a gente jogar fora, jogar no lixo e tal. Daí eu escrevi ali e ela mandou a gente levantar e ir no fundo da sala e jogar amassar o coração e jogar no chão. Daí eu pensei, então agora ela vai juntar e vai jogar no lixo, né? Mas ela falou, agora vocês pegam um coração de outro colega. Daí até eu fiquei com receio, assim, tipo, ele vai ver o que eu escrevi? Eu não quero isso. Mas eu também pude ver a dor de outro colega. E é isso é muito importante porque a gente vive 200 dias letivos ali junto, né? É A gente se verdade. torna uma família. E para uma família conviver bem, a gente tem que saber qual que é a dificuldade dela, qual que é a dor dela, assim como quais são as qualidades de cada É um, né? verdade. Como é bom, né, perceber, né, que a gente pode ajudar o outro também, né? É isso aí. E isso que tu falou, Murilo, me remete também à ideia da vulnerabilidade, né? Tem um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu amo esse livro. E a Brené fala muito sobre a gente se permitir ser visto na nossa vulnerabilidade. Por que a gente tem que esconder tanto aquilo que dói pra gente, né? Por que a gente tem que esconder tanto a nossa fraqueza? Por que a gente tem que esconder tanto a nossa vulnerabilidade? Por quê? Você entende? Então, quando a gente vai se mostrando, quando a gente vai criando força, até mesmo nas nossas vulnerabilidades, no sentido delas serem vistas e tá tudo bem, a gente vai entendendo melhor o nosso universo e o universo do outro. Porque eu não, né? Qual que é o problema de eu ter que me mostrar forte o tempo todo? Qual que é o problema do outro ver a minha dor? Ok, tem dores que a gente não quer mostrar e a gente precisa respeitar. Mas às vezes eu posso mostrar alguma dor e tá tudo bem Muitas também. vezes a gente não tá bem naquele dia. E às vezes quando eu mostro a minha dor, e eu não tenho medo do que tu vai pensar de mim, porque, nossa, mas eu sempre te achei forte e tu tá me dizendo que tu tem essa dificuldade. Porque Acontece. nós somos seres humanos, você se identifica, então a gente começa a gerar identificação nas pessoas. Então, olha que bonito que é também isso. E é muito pelo nosso egoísmo, né? Eu sou perfeita, eu não tenho problema, não tenho É nada. verdade. É muito disso também, né? Às vezes a gente quer carregar sempre ali e a gente quer se sustentar nesse castelinho todo Nessa ali. posição de forte sempre. É. Muitas vezes é mais fácil, né, dizer, eu consigo, eu faço isso, eu resolvo, do que mostrar para o outro que também precisa de ajuda. Será que você pode me ajudar aqui, fazer isso por mim? Não é? Se permitir, muitas vezes, é importante. É isso aí. A gente vai encerrando nossa conversa por aqui. Isso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês duas. Foi muito bom a gente poder conversar Entender um um pouco. pouquinho mais do que é realmente o bullying. Com certeza. E
Queria pedir, começando pela Jennifer, se você tem algum recado pro pessoal que tá em casa, alguma frase de efeito. Eu acho que a gente resumiu muito bem aqui nesse tempo, né, que nós conversamos, mas se eu pudesse, assim, dizer algo sobre o bullying, eu diria que tudo aquilo que ultrapassa o limite do outro deve ser evitado por nós, independentemente de quem seja e de como isso é, não necessariamente dentro do bullying ou não. Eu entendi que eu estou ultrapassando o limite de alguém, calma, deixa eu repensar aqui que eu não preciso disso. Eu preciso respeitar e quanto mais eu respeito, mais eu vou receber respeito e mais eu vou poder fazer a diferença no mundo, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim. E parabenizar mais uma vez vocês, né? Em especial os alunos, né, prof? Acho que deve dar um orgulho danado. Imagina Com os certeza. pais assistindo, né? O meu tá com 6 aninhos, eu fico só pensando quando ele chegar nessa idade, assim, também. Eu digo que eu vou ser tipo a mãe do Kiko. Tesouro! Você é a mãe do Kiko. Mas, assim, deve dar um orgulho danado pros pais, assim, ó, Murilo, parabéns, Bia, parabéns. Que vocês continuem assim, né? E que vocês façam a diferença. Eu digo que para fazer a diferença, a gente não precisa fazer grandes coisas. A gente pode só ser um dia de cada vez, tentar ser melhor Exato. e se ajudando, a gente vai embora, né? Isso aí. Bom, prof, você teria algum recado? Uma mensagem especial pra tocar no coração de alguém? Forte, né? Tocar no coração. Mas, enfim, eu acredito que a empatia, né? É algo que a gente precisa pensar e dar um significado realmente importante, né? O ato de se colocar no lugar do outro. Nossa, é difícil muitas vezes, né? Sim. É. Então, repensar o que a gente está fazendo. Será que essa minha brincadeira, ela seria legal se fizessem comigo? Né? Então, Será que eu gostaria? isso, então, pensar um pouquinho mais antes de fazer algumas coisas, eu acredito que já é bem importante para que a gente possa viver bem. Isso aí. Então vamos ficando aqui por mais um episódio do podcast do Colégio Intelectos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum episódio. É isso. Um abraço. Fui! Até mais!